Graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Muito feliz aqui de estar com vocês, de estar pela primeira vez aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Eu estou acompanhado do Marcos, que é membro lá da nossa igreja, e do Widenberg, e a Débora e o Manuel, que está no colo deles, que também são membros lá da nossa igreja. Estou muito feliz de ver aqui também alguns amigos nossos aqui presentes. Alegre por conhecer esta igreja, Reverendo Sérgio também, a todos que fazem parte aqui, o Léo que fez o convite. Muita gratidão que eu estou aqui hoje para poder falar de um tema que para mim é tão caro. Eu vou trabalhar com vocês hoje, na verdade, um tópico que eu venho trabalhando desde 2016, início de 2016, final de 2015, 2016, e que vai, eu acredito, ainda esse segundo semestre, ser uma publicação pela editora Fiel, que é acerca de discipulado, que é o tópico de hoje. Então eu queria adiantar um pouquinho daquilo que a gente tem trabalhado, alguma coisa que tem alguns dos capítulos desse livro que vai ser publicado tem a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes eu queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o privilégio de estar aqui, mas vocês devem estar vendo aqui um monte de livros aqui em cima, né? E eu estou tão feliz, porque quem me conhece um pouco sabe que uma das coisas que eu mais gosto de dar é livro. E aí quando você vem pregar numa igreja em que a própria igreja investe em livros para os seus membros, eu fico mais feliz ainda. Na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, doou esses livros para a gente doar hoje aqui. Só que eu entendo que essa doação... Não existe almoço grátis, certo? Então a gente vai fazer um combinado aqui. A gente vai doar esses livros, mas como o tema hoje é discipulado, nada como a gente provocar o discipulado com esses livros. Então a ideia é que a gente distribua esses livros aqui, mas com uma condição. Cada doação vai vir acompanhada de uma determinada condição. Por exemplo, os 3 primeiros livros que eu tenho aqui são livros que falam sobre o Evangelho. O primeiro deles, por exemplo, do Greg Gilbert, Quem é Jesus Cristo? Uma belíssima apresentação sobre a vida e obra de Jesus. Do mesmo autor, e com o prefácio do D.A. Carson, O que é o Evangelho? Uma exposição sobre a clareza do Evangelho. Junto também com outro livro, também dedicado a pensar sobre o Evangelho, nesse caso aqui não uma pergunta, mas o título O Evangelho, pelo Ortlund, com a apresentação do J.I. Packer. Todos os 3 são livros do Ministério 9 Marcas e se preocupam, todos eles, com o conceito do Evangelho, o que é o Evangelho. Hoje a gente tem vivido uma redescoberta que é muito comum e que foi a grande redescoberta da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, em rigor, ela não descobre a Bíblia já existia. Ela redescobre o Evangelho. E então há uma preocupação muito clara entre os reformados na compreensão do que é o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, eu tenho 3 livros aqui. Quem gostaria de ler um deles? Aí, já temos 1, 2, 3. Pode vir aqui à frente, os 3 que levantaram a mão. Você sabe o que vai acontecer com vocês agora, né? Vocês estão se comprometendo. Quem é o terceiro? Vocês podem escolher. Pronto. Sobre o Evangelho. Quem que é o Evangelho? Pronto, chegou o terceiro aí. Vocês 3 vão ler o livro e vocês vão prometer, eu ia falar diante de Deus, diante dessa congregação, mas eu vou falar só diante do Léo, que vocês vão pelo menos se encontrar 3 vezes para discutir sobre o texto que vocês acabaram de ler. E vocês vão prestar contas para o Léo. Fechou? O livro é de vocês, então. Eu tenho mais 3 livros aqui. E como foram 3 homens, agora são 3 mulheres. 3 mulheres. Pode vir para frente quem quer. As 3 que chegarem aqui são as 3 que vão ganhar o livro. Os 3 livros, olha aí, está chegando, quem vai chegar? Pronto, já chegou as 3.
Mas igrejas verdadeiras podem ser doentes. O que caracteriza a saúde de uma igreja? O que torna uma igreja saudável? Esse é o livro do Mark Dever. O segundo livro é Membresia, Como o Mundo Sabe Quem Representa Jesus, do Jonathan Lima. Uma pérola para a igreja, principalmente para o pensamento da igreja local, essa ideia da importância dos membros da igreja se solidificarem debaixo da confissão de fé da igreja e diante da palavra se constituírem como uma comunidade que serve e representa Jesus Cristo no mundo. Belíssimo livro. E o terceiro livro, mais focado também na igreja local, mas em discipulado, A Treliça e a Videira, que trabalha a importância do discipulado entre as pessoas e os membros da igreja principalmente. Eu queria doar então esses 3 livros para vocês, e como não existe almoço grátis, vocês já sabem que vocês 3 vão ter que se encontrar pelo menos 3 vezes para discutir, conversar sobre esse livro. E vocês vão prestar contas, adivinha para quem? Para o Léo. Pronto. Muito bem. Agora, tem 2 livros aqui, daqueles, viu? Esse aqui eu queria um casal. Um casal. Pronto, já olha que ligeiro. Muito bom, muito bom. São 2 livros belíssimos. Este aqui fala sobre conversão. Eu tive a oportunidade, quando esse livro ainda estava no prelo, o Michael Lawrence pediu para que eu desse uma lida no livro, fizesse um endosso para este livro aqui. Eu fiquei encantado com a tese do livro. Ele trabalha nesse livro como Deus cria um povo. E trabalha exatamente o tópico da conversão de uma maneira assim extraordinária. O outro livro é o do Bob Jameson. E o combinado é que um trabalha a conversão e o outro trabalha a sã doutrina. E o Bob Jameson é um cara extremamente jovem, mas com a capacidade intelectual incrível. É um surfista que estuda teologia sistemática, mas estuda para valer. Então você vai encontrar aqui um livro de altíssima qualidade, um falando sobre sã doutrina e outro sobre conversão. Então está o livro entregue para vocês. Vocês vão passar a vida inteira lendo isso aí. Vocês não têm que prestar conta, não. Muito bem. Estamos chegando ao final. E esses 3 aqui eu vou falar depois para quem vai. Primeiro, este livro aqui é, na minha opinião, um dos mais interessantes para o discipulado no livro de Marcos. É o livro escrito por Timothy Keller, A Cruz do Rei, um belíssimo livro. O segundo livro, também escrito por ele, dedicado à oração. Ele escreveu esse livro como fruto de uma experiência que ele teve, de enfermidade, que humilhou demais e deu uma experiência de humilhação tremenda para ele. E ele escreveu esse livro falando sobre a importância da oração, no que ela traz para a vida, principalmente do cristão. Então, esse de oração, este daqui, embora seja de Marcos, está focado na compreensão do que é o Evangelho da graça de Cristo Jesus. E esses 2 aqui eu queria dedicar a 2 jovens que vão ler esse livro e encontrar 3 vezes. Os 2 que chegarem aqui vão receber o livro. Olha aí, já chegaram. Pronto, tem esse para você. Você não quer vir? Você não veio para pegar o livro, não? Eu achei que você tinha. Venha, minha filha, não duvide da graça de Deus, não. Você está numa igreja presbiteriana reformada. A graça de Deus vem até você. Esse último livro que eu vou dar para ela é um dos melhores livros sobre cosmovisão cristã. E é a 2ª edição, publicada recentemente pela Monergismo. Chama-se O Universo ao Lado, um catálogo básico sobre cosmovisão. No Mackenzie, a gente usa nas aulas de introdução à cosmovisão reformada para todos os cursos. Publicidade e propaganda, direito, jornalismo, fisioterapia. A gente trabalha o conceito de cosmovisão e esse livro é um dos livros mais usados e um dos livros que os alunos mais gostam de ler e acham bem interessante o trabalho que o
o James Side trabalha aqui em termos de conceito de cosmovisão. Então esse aqui eu vou doar para você. Os 3 vão ler o livro, são 3 pessoas individuais. Vocês vão ler o livro. Sabe o que vocês vão fazer com esse livro? Depois que vocês terminarem de ler, vocês vão doar esse livro para uma outra pessoa da sua igreja, para que essa outra pessoa seja abençoada com essa leitura. Então, eu talvez encorajaria você a não riscar esse livro. Mas se você é uma pessoa doente, que tem gente doente, pessoas que leem livro, elas também são doentes, e não conseguem ler sem riscar. Por isso que todas as vezes que eu compro um livro na minha casa e a minha esposa diz que ela quer ler, eu compro 2. Porque um gosta de riscar, o outro também gosta de riscar. Ela risca uma coisa, eu risco outra, não vai dar certo isso. Mas como esse livro vai ser reutilizado, então tente escrever a lápis, se for riscar, risca a lápis. Mas o interessante é que você possa passar adiante a experiência da leitura desse livro para outra pessoa. Que Deus abençoe vocês na leitura. E Léo, você já sabe, você anotou o nome dos caras, né? Então pronto. Meus irmãos, nós vamos trabalhar nessa noite um texto que eu gosto muito e que é para mim uma das bases fundamentais do entendimento de discipulado que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que é o texto de Lucas, que foi lido aqui pelo Léo no início, na abertura do nosso culto de hoje. Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 4. O texto já foi lido e nós vamos simplesmente apontar ao longo da exposição os versículos que fundamentam o que a gente vai tratar hoje aqui. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: fazei discípulos. Trata-se de uma das poucas vezes em que essa expressão aparece no Novo Testamento. Em contrapartida, a palavra discípulo, tanto no singular como no plural, ela é encontrada várias vezes, especialmente nos Evangelhos e em Atos. É claro que o conceito de discipulado não se restringe à pessoa de Jesus. Outros nomes importantes da história também trabalharam com a ideia de discípulo e tiveram seus discípulos, muitos até antes de Cristo. Entretanto, para os primeiros cristãos, a palavra discípulo ganhou uma especificidade que distingue o discipulado cristão de todo e qualquer discipulado que possa acontecer na esfera dos homens. Quando temos hoje discípulos de mestres numa universidade, temos ali uma espécie de discipulado. Qualquer escola filosófica de pensamento tem lá os seus discípulos. Esportistas têm também os seus discípulos. Pessoas aí podem ter os seus discípulos. Mas o discipulado cristão, ele possui uma especificidade que nenhum outro discipulado possui. Pelo fato deste discipulado estar atrelado à pessoa e obra de Jesus. Todo e qualquer discipulado não depende única e exclusivamente da pessoa e da sua obra. Mas o discipulado cristão depende da pessoa e obra de Jesus. Depende da imitação de Jesus. E isso é muito peculiar, porque como poderíamos imitar Jesus se ele já não está entre nós? Isso torna o discipulado cristão fundamental na sua especificidade, não só pela sua peculiaridade, mas o que ele significa para a igreja em nossos dias. E para a gente entender a especificidade desse discipulado, aquilo que caracteriza a peculiaridade do discipulado cristão, a gente precisa distinguir 2 sentidos da palavra discipulado. Um refere-se ao ato de seguir a Jesus. O outro sentido de discipulado refere-se ao ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Quantos sentidos nós temos?
Dois. Um é seguir a Jesus. O outro, ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Em português, quando nós temos casos assim, em que duas coisas diferentes são designadas pelo mesmo nome, chamamos de homonímia. Como, por exemplo, manga. Manga pode significar tanto a blusa de uma camisa, como pode significar a fruta. A mesma coisa acontece com a palavra discipulado. A palavra discipulado pode significar essas duas coisas. A diferença é que ninguém vai confundir uma manga fruta com uma manga de uma camisa. Ninguém vai comer a manga de uma camisa e ninguém vai se vestir com uma fruta. No entanto, a confusão dos dois significados de discipulado, por eles serem tão próximos, ela é fundamental para nos fazer incorrer em diversos erros. E até mesmo no principal deles, que é nos esquivar do comprometimento com a ordem de Jesus de fazermos discípulos. Isso se exemplifica, por exemplo, no nosso contexto, que é a língua portuguesa, em dois livros publicados em português com esse mesmo título, Discipulado. E os dois livros tratam de assuntos diferentes. Por exemplo, se você já não ouviu, nunca ouviu falar, certamente se você procurar saber, você vai testificar o que eu vou acabar de dizer. Um livro que foi publicado em português pelo título Discipulado, foi aquele publicado por Dietrich Bonhoeffer, que visa tratar o discipulado como o ato de seguir a Jesus. Recentemente, foi publicado também em português um livro chamado Discipulado, só que ele foi escrito pelo Mark Dever. E esse livro, ele não trabalha o ato de seguir a Jesus, mas o foco dele é trabalhar o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Porque usamos a mesma palavra para designar as duas coisas. Chamamos de discipulado o ato do cristão seguir a Jesus e chamamos de discipulado o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Os alemães fazem a diferença entre o tópico. Os alemães têm uma palavra para o ato de seguir a Jesus e uma palavra para ajudar as pessoas a seguirem a Jesus, graças a Lutero. Mas nós, em português, não fazemos essa distinção. E porque não fazemos essa distinção, muitas vezes confundimos uma coisa com a outra. E ao confundirmos uma coisa com a outra, não só perdemos a amplitude do discipulado, como perdemos a ordem das coisas, a ordem dos fatores. Ou seja, temos dois significados de discipulado. Só que um deles fundamenta o outro. Sem um deles, o outro não existe. Ou, se o outro existe, ele é um discipulado como qualquer outro discipulado que existe no mundo. Por isso é importante, em primeiro lugar, a gente recuperar a noção dos dois significados. O ato de seguir a Jesus e o ato de ajudar as pessoas a seguirem a Jesus. O que a gente vai defender aqui é de que todos os cristãos são discípulos de Jesus. E nesse sentido, todos os cristãos devem seguir a Jesus. Só que os cristãos não devem eles mesmos apenas seguir a Jesus. Eles possuem uma ordem, fazer discípulos. Portanto, eles têm que também ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. E aqui mora exatamente o ponto que a gente quer defender aqui. Para você ajudar uma pessoa a seguir a Jesus, você precisa seguir a Jesus. Só que ninguém segue a Jesus sem antes ser ajudado a seguir a Jesus. E se você fizer todos os cálculos hereditários do discipulado cristão legítimo e verdadeiro, ele vai parar em Jesus. Todos aqueles que ajudam pessoas a seguirem a Jesus, seguem a Jesus. E se seguem a Jesus, é porque foram ajudados e são ajudados a seguir a Jesus. Como que a gente vai defender essa tese? Em primeiro lugar, afirmando que todo discipulado possui um custo.
de que o custo do discipulado é exatamente aquilo que faz com que pessoas prescindam do ato de seguir a Jesus e prescindam também do ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Para que a gente possa entender o porquê o custo do discipulado é um tema importante, a gente primeiro precisa entender o que a gente está chamando aqui por custo. Nos referimos aqui à capacidade que o indivíduo tem de calcular perdas e ganhos. Todo mundo que vai fazer negócios, quando vai fazer negócios de qualquer natureza, sempre vai pesar o que vai perder e o que vai ganhar. Você sempre vai ter que trocar em alguma coisa. E nessa troca, alguma coisa você vai ganhar, outra coisa você vai perder. E você julga que aquilo que você vai ganhar é mais valioso do que aquilo que você vai perder. No discipulado, a mesma coisa. Você não vai ganhar sem perder. Por isso é necessário fazer os custos. É necessário calcular os custos. Não entender o custo do discipulado é não entender justamente a decisão que o discipulado exige para a vida. Porque o discipulado não é, digamos assim, uma opção na vida cristã. É a forma do discípulo viver. É a fórmula do cristão viver. É a forma do cristão andar no mundo. É sob o ensino do discipulado. Quando, por exemplo, pessoas tomam decisões importantes na vida, como estudar numa faculdade, ou fazer uma faculdade X, ou comprar um imóvel, ou comprar um automóvel, é de bom tom que elas façam o cálculo dos custos que ela vai ter. Então, pessoas que fazem e tomam decisões importantes na vida, elas sabem que elas vão ter que perder anos ali para estudar. Se escolhe, por exemplo, medicina, sabe que vai estudar bastante tempo. E que ela vai ter que demandar tempo, e talvez o retorno que ela tanto queira venha só depois de muito tempo. Mas ela está fazendo a sua aposta, e ela está fazendo a aposta dela dizendo que, com base em todo esse compromisso, os custos e as perdas que ela tem naquele exato momento não são maiores do que o valor daquilo que ela vai ganhar com todo aquele esforço que ela está ali demandando. Então, pessoas quando vão fazer MBA, escolher uma igreja, ou escolher um livro, ou fazer qualquer empreendimento para a vida, elas costumam calcular os custos. O problema é que nós não calculamos apenas os custos materiais. Nós também fazemos cálculos de ordem espiritual. Não tem como tomarmos decisões importantes sem antes calcularmos o custo dessas decisões. Assim também, o ato de seguir a Jesus é uma decisão que exige a consciência do custo do discipulado. O discipulado como o ato de seguir a Jesus, e eu quero começar com esse tom primeiro, com esse primeiro significado. Como o ato de seguir a Jesus é uma decisão. E como toda e qualquer decisão, ela exige a consciência do custo dessa decisão. Para responder essas perguntas é que a gente leu o Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 35. E com base na leitura desse texto, eu queria apresentar a ideia de que seguir a Jesus, ou o ato de seguir a Jesus, pressupõe pelo menos 3 demandas. E essas 3 demandas, elas precisam estar no nosso horizonte em toda a nossa reflexão sobre seguir a Jesus. Quais são elas? Um certo amor, um certo sofrimento e um certo desapego. Um certo amor, um certo sofrimento e um certo desapego. A ausência de qualquer uma dessas 3 demandas é suficiente para desqualificar o discipulado. Então, nossa tarefa aqui é analisar essas 3 demandas com a finalidade de explicitar o que significa de fato seguir a Jesus. E para isso, note que cada uma dessas 3 demandas estão explicitamente no texto apresentadas. Por exemplo, leia
comigo o versículo de número 26. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você corre os olhos para o versículo 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E a terceira repetição da frase não pode ser meu discípulo aparece no versículo de número 33. Quando a palavra de Deus diz, assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, só pode ser discípulo de Cristo aquele que tiver um certo tipo de amor. Só pode ser discípulo de Jesus aquele que passar por certo tipo de sofrimento. Só pode ser discípulo de Jesus aquele que vivenciar um certo tipo de desapego. Então, esse tipo de amor, esse tipo de sofrimento e esse tipo de desapego é aquilo que constitui o discipulado. Portanto, não é qualquer tipo de amor, não é qualquer tipo de sofrimento e não é qualquer tipo de desapego. É um tipo de amor, um tipo de sofrimento e um tipo de desapego que constitui o ato de seguir a Jesus. Você notou no texto que Jesus diz, não pode ser meu discípulo. E a minha pergunta é, para quem Jesus está dizendo estas palavras? Observe, por exemplo, o versículo de abertura, que é o versículo de número 25. Diz a palavra de Deus, uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse, voltando-se na direção de quem? Da multidão. Existem pelo menos 3 grandes círculos, digamos assim, concêntricos do discipulado de Cristo. O primeiro grande círculo externo é aquele das grandes multidões, dos curiosos, daqueles que seguem a Jesus, mas seguem a Jesus de longe, seguem a Jesus sem se comprometer, seguem a Jesus de alguma forma para nutrir dos benefícios do seguir a Jesus, mas elas se aproximam mais para observar, elas são mais curiosas, por isso que tanto no início como no final do ministério de Jesus, tal como é narrado por Lucas, essa multidão ela só observa, Jesus está pendurado na cruz e ela está observando. Lucas diz, ela só está olhando. Ela não se compromete com aquilo, ela não se compromete com Jesus, ela não se compromete com o discurso de Jesus, ela simplesmente se oculta nessa penumbra, nesse ambiente em que, em que os pensamentos eles não possuem a firmeza, esses pensamentos onde a massa ali pode desfrutar de uma pluralidade de ideias, mas essa pluralidade de ideias não compromete ninguém. Ninguém ali precisa abandonar sua casa, ninguém ali precisa perder, ninguém ali precisa amar, ninguém ali precisa se desapegar para seguir a Jesus. Por isso a multidão é esse ciclo mais externo, porque segue Jesus de longe. Um segundo tipo, ou círculo, de seguidores de Jesus, são aqueles que são chamados de discípulos de Jesus. E esses seguem a Jesus. Eles não são e não fazem parte dos 12, mas eles seguem a Jesus, talvez com o mesmo ímpeto, com o mesmo coração, ou alguns deles até mais do que os 12. Eles seguem a Jesus e estão comprometidos com Jesus. Eles são aqueles em que as pessoas olham e dizem, você é discípulo de Jesus, você fala como ele, você se veste como ele, o seu jeito de pensar é como o dele. Não dá para negar que você é um discípulo de Jesus. Então esse grupo, esse núcleo, está comprometido com Jesus. Não tem como se esconder no meio de uma multidão, porque se eles permanecerem na multidão, a multidão vai detectar que eles são discípulos de Jesus. Eles não se ocultam nas multidões, eles estão para fora das multidões, eles saem das multidões, eles não ficam nas multidões. E tem o círculo menor, que é o círculo dos 12, que são discípulos de Jesus, mas além de discípulos de Jesus, são dos discípulos de Jesus, os 12 que Jesus escolhe para uma tarefa importante, que envolve inclusive a fundação da igreja. Então, diante desses termos,
a gente sabe que Jesus está se dirigindo a uma multidão cinzenta, que não tem compromisso, uma multidão que está seguindo, mas quer seguir do seu jeito. E é a esses que eu quero me referir nessa hora. A você que está aqui, mas não quer seguir a Jesus do jeito que Jesus quer que você siga. Você que quer seguir a Jesus do seu jeito. Porque você disse a maneira certa de seguir a Jesus. Porque você estabeleceu o que seria o discipulado com Cristo. Porque você disse o que seria seguir a Jesus. Porque você desenhou na sua vida e olhou para a sua agenda e disse, eu vou seguir a Jesus nesses termos, porque esses são os termos que eu posso seguir a Jesus. Eu quero me dirigir a você. Porque se você hoje segue a Jesus segundo os seus termos, o seu círculo não é nada diferente do círculo da multidão. Você é apenas um curioso que quer seguir Jesus de longe, quer os benefícios da comunhão dos santos, quer os benefícios da vida em comunhão com a igreja, quer os benefícios da vida em comunhão com os irmãos, mas não quer se comprometer com os irmãos, não quer se comprometer com a obra de Cristo, não quer se comprometer com Cristo. É aquele discipulado que se faz distanciado, quase que se defendendo de todo o custo que o discipulado vai exigir, como por exemplo, o custo da sua agenda, o custo do seu tempo, para fazer discípulos, para cuidar de gente e para seguir a Jesus, é preciso sim demandar tempo. Olhe para a sua agenda agora e ela vai dizer se você é um discípulo de Jesus ou não. Ela vai dizer, e você não vai precisar de muito para enxergar, o quanto o ato de seguir a Jesus está presente nela. E o quanto você tem demandado de tempo para desfrutar do ensino de Jesus com outros irmãos que querem seguir a Jesus e que não sabem ainda como seguir a Jesus porque estão começando ou porque estão tão longe do Evangelho. Deixaram tanto de ouvir o Evangelho que agora perceberam que se elas não se voltarem novamente para a centralidade do Evangelho, da cruz de Cristo Jesus, elas vão viver uma vida medíocre. Eu quero me dirigir a você que está nessa zona cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidades com relação a Jesus e ao seu ensino. Eu quero desafiar e ao mesmo tempo encorajar você a sair das multidões e seguir a Jesus. Mas, será que isso é possível? Será que basta simplesmente sairmos das multidões e seguir a Jesus? A manutenção do anonimato no meio das multidões é um conforto. É o conforto daquele que não quer ser ferido. O conforto daquele que talvez já vivenciou tantas experiências na igreja, que ele diz assim, é melhor eu ficar aqui do que me envolver e depois ser magoado e ferido na minha relação com outros irmãos da igreja. No entanto, meus irmãos, as Escrituras são claras quando elas dizem, quando Jesus se dirigiu à multidão, Jesus se dirigiu à multidão dizendo exatamente o seguinte, se alguém vier a mim, e amar a mim, e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim, tem que ser pressuposto em todos esses 3 versículos que nós lemos em que Jesus diz, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que se você me segue, mas você não realiza, mas você não presta, você não tem consciência do custo do discipulado, você não pode ser meu discípulo. Jesus apresenta então 3 condições. E a primeira condição que não permite que você de forma alguma ressignifique o discipulado,
Mas entenda o discipulado nos termos de Jesus e não nos seus termos. Não como você quer ser discípulo de Jesus, mas como Jesus quer que você seja o discípulo dele. A primeira coisa é o amor. Você pode seguir a Jesus, mas a primeira demanda do discipulado é o amor. E não é qualquer tipo de amor. É aquele amor que coloca Deus acima de todas as coisas. Que coloca Deus acima de pai e mãe. Que coloca Deus acima de esposo, esposa, filho, filha e de tudo que existe nesse mundo. O discipulado com Cristo, o ato de seguir a Jesus, é uma decisão radical em olhar para Jesus como o consumador da nossa esperança e felicidade. E se você não acredita nisso, então você ainda está preso a muitas coisas neste mundo que você julga ser suficiente para te fazer feliz. Quando Jesus faz a pergunta e coloca em xeque a multidão ao dizer: se você vem a mim, mas não consegue me amar mais do que tudo à sua volta, então você não pode ser meu discípulo. Jesus estava confrontando exatamente o amor que se queria dar a Jesus. Aquela multidão queria amar Jesus, mas queria amar Jesus sustentando todas as outras coisas que ela também amava. Ela quer amar a Jesus e ela quer ganhar tudo aquilo que vem desse amor a Jesus, mas ela não quer perder. E ninguém vai conseguir amar Jesus sem perder. Ninguém vai conseguir seguir a Jesus sem perder. Ninguém vai conseguir seguir a Jesus sem abrir mão de algo. E esse talvez seja o maior desafio da nossa vida. A gente quer amar a Jesus e continuar amando as nossas coisinhas tal como amamos a Jesus. Alguém poderia dizer assim: então, Jonas, o discipulado exige que eu ame ao Senhor e odeie todas as outras coisas? Não. O discipulado cristão exige um certo tipo de amor, que faz com que o amor a Deus seja maior do que o amor por qualquer outra coisa que você tenha nesse mundo. Quando você encontra Jesus, ou Ele te encontra, e esse amor brota do seu coração, Ele te coloca exatamente debaixo da decisão mais importante que a gente toma todos os dias da nossa vida. A decisão de não amar mais nada acima dele. Não é que amar a Jesus acima de tudo signifique deixar de amar as outras coisas. Significa não mais amar as outras coisas como eu amo a Jesus. Significa descobrir que quando o discípulo ama Jesus, mais do que tudo nessa vida, passa a ser amado não mais como Jesus, mas como aquilo que elas são. Pai é amado como pai, mãe é amado como mãe, filho é amado como filho, filha é amada como filha, trabalho é amado como trabalho, corpo é amado como corpo, igreja é amada como igreja. Quando a gente ama Jesus acima de todas as coisas, o trabalho não é mais amado como a gente ama Jesus. A gente não ama mais um filho como ama Jesus. A gente não ama mais uma esposa como a gente ama Jesus. Mas a gente ama essas coisas todas pelo que elas são, não por aquilo que nós as tornamos, um Deus. Então a primeira coisa que o discipulado vai trabalhar é a nossa idolatria. Jesus percebe que a multidão não consegue dar um passo adiante no discipulado, porque ela está comprometida com seus ídolos. Não porque ela tem coisas que são dignas de serem amadas. Não é a palavra de Deus que diz: honra teu pai e tua mãe. Jesus não estava quebrando o mandamento. Jesus estava simplesmente questionando o fundamento último. E talvez a nossa cultura, a gente não saiba o significado do que de fato representa esses termos. Apesar de alguns de nós, para termos seguido a Jesus como estamos seguindo hoje, tivéssemos que abrir mão de coisas que amamos e que não abriríamos mão se não fosse por amor a Jesus. Mas talvez alguns aqui
mas certamente irmãos de outros países, que são países manchados pelo sangue de religiões radicais, que perseguem cristãos, em que eles têm que exatamente tomar uma decisão entre seguir Jesus ou ser banido da sua família, ou permanecer na sua família. Seguir a Jesus significa ser banido de sua casa, significa ser banido de sua família, significa ser banido de sua comunidade de origem. Talvez a gente não tenha que abandonar o nosso trabalho, mas talvez ele não tenha que dominar tanto assim a tua agenda, a ponto de você não ter tempo nem para você ler a palavra, meditar na palavra e ajudar outros irmãos a seguirem a Jesus. Talvez o nosso trabalho deva ser amado apenas como trabalho e não como um Deus. O segundo desafio de Jesus não é só um tipo de amor, mas um tipo de sofrimento. Ou seja, Jonas, eu tive uma dor de barriga, estou feito no discipulado. Não é qualquer tipo de sofrimento, não é qualquer tipo de dor, mas é aquela dor e aquele sofrimento que decorre única e exclusivamente do ato de seguir a Jesus. Se vocês acompanharam a leitura até aqui, Jesus disse às multidões exatamente isso. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É interessante você e eu lermos essa passagem agora, sabendo que Jesus um dia levou a sua cruz e o seguiu. Mais interessante ainda é você imaginar que aquela multidão e os discípulos de Jesus estavam ouvindo Jesus falar isso sem nunca ter visto Jesus carregar sua cruz. Jesus não está dizendo a eles algo que eles pudessem ter como exemplo, como você e eu temos, de Cristo que carregou a sua cruz. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos e àquela multidão muito antes mesmo de Jesus carregar a sua cruz diante deles mesmos. E a grande pergunta que tem que se fazer é, quando Jesus disse isso, o que eles pensavam? Uma vez que eles não olhavam para a cruz como a gente olha depois de tudo aquilo que Jesus realizou nela. Como eles olhavam para aquela cruz carregada pelos homens, sendo que para eles talvez aquela imagem ainda não fosse uma imagem gloriosa como ela é para nós hoje. A cruz naquele tempo era vista naturalmente pela comunidade daqueles seguidores de Jesus como humilhação, como sofrimento. Era visto como uma marca de rejeição. É a marca que caracteriza nós e eles. Aqueles que estão condenados, aqueles que vão morrer por causa dos seus pecados que fizeram contra a comunidade. Aqueles então que carregam a cruz são aqueles que estão sofrendo por aquele crime que cometeram. Se você observa agora comigo, voltando às suas páginas, rapidamente para depois voltar para Lucas 14, mas só Lucas 9, a título de curiosidade, os versículos 22 a 25 dizem algo precioso, dizem o seguinte: E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? É impressionante como a gente entende que Jesus está falando sobre carregar a cruz, não como um sofrimento que eles carregariam por conta de seus pecados, mas os sofrimentos que eles carregariam em si pelo fato de seguirem a Jesus. É como se cada discípulo de Jesus precisasse saber que de antemão, pelo fato de eles seguirem a Jesus, só pelo fato de seguirem a Jesus, eles vão padecer, eles vão sofrer, e eles vão sofrer só por causa disso.
Então não é um sofrimento porque, de repente, você foi desastrado nos negócios, ou porque você foi completamente ignorante no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, ou porque você frustrou um filho, uma filha. Não! Aqui é o sofrimento que decorre única e exclusivamente pelo fato de você seguir a Jesus. Aquele sofrimento que faz você, por exemplo, numa universidade, se perguntar pela tua reputação. Aquele sofrimento que a gente acha que só existiria em campos de perseguição nua e crua de cristãos em países radicais contra o Evangelho. Não. É o tipo de sofrimento que vai fazer você perceber como vai ser longo ou como vai ser longa a jornada, por exemplo, numa universidade hostil ao Evangelho, hostil à visão cristã de mundo, e que a sua reputação como cristão vai ser colocada assim sobre a mesa, e em todos os momentos você vai ser diminuído pelo fato de você ser cristão, seu pensamento vai ser mais questionado só pelo fato de você ser cristão, só pelo fato de você seguir a Jesus. Esse tipo de sofrimento. Esse tipo de sofrimento que te humilha diante daqueles que te hostilizam, não por quem você é, mas por que você segue aquele que é Cristo Jesus. O terceiro exemplo exige de nós uma atenção maior, porque ele vem precedido de duas alegorias que Jesus vai fazer aqui, ou duas metáforas. Uma que a gente chamaria aqui de o tolo construtor e a outra do rei prudente. Uma positiva e a outra negativa. E aqui é importante que a gente compreenda essas duas metáforas, porque elas justificam por que estamos falando tanto sobre o custo do discipulado. Porque o próprio Jesus, antes de dar a última cartada, a cartada mais importante do seu argumento com relação ao discipulado, Jesus vai apresentar dois exemplos. Um exemplo, primeiro, de alguém que não sabe calcular o custo de algo, e alguém que sabe calcular o custo de algo. Portanto, alguém que é tolo e alguém que é sábio. O tolo é aquele que Jesus vai dizer, a partir do versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O primeiro exemplo que Jesus está dando é o exemplo de um construtor que tinha uma grande obra e ele queria realizar essa grande obra. Só que para realizar essa grande obra, o que ele fez? Simplesmente começou a construir. Ele não planejou, ele não fez os cálculos, ele não se perguntou se ele tinha o suficiente para construir, se faltava alguma coisa, se ele ainda precisava se preparar melhor, se ele ainda precisava trabalhar um pouco mais nos alicerces. Não, ele sem calcular custos nenhum, ele simplesmente começa a construir. E aí ele começa a seguir. Mas quando acaba toda a sua energia, acaba todo o seu dinheiro, ele não consegue mais dar continuidade ao seu projeto, e aí fica aquele prédio enorme, construído, porém ainda não pronto. Parecido com alguns prédios aqui prometidos por alguns políticos em nossa cidade. Esse tipo de coisa que de repente no meio do caminho para, não tem mais... A gente fica sabendo, não, faltou dinheiro. E aí está aí, 30 anos o negócio diante da gente, assim, né? Aquela obra inacabada. Não calculou o custo. Foi um tolo. Não dá para seguir a Jesus sem antes fazer os cálculos do que significa seguir a Jesus. E por que isso é tão importante? Tem duas maneiras de você seguir a Jesus aqui. Como as multidões, que não pensam, que são como esse tolo, que calculam, que não calculam, que simplesmente acham o seguinte, ah, que legal, vamos lá, é muito gostoso, é aquela coisa interessante, está me fazendo bem. E não conseguem perceber que isso tem um custo, que seguir a Jesus tem um custo. E aí quando chega a conta, esse alguém não suporta. E aí se revela exatamente o porquê não era um discípulo de Jesus.
Porque o discípulo de Jesus é aquele que na hora em que chega a conta, ele tem para pagar. Porque aquilo que ele tem para pagar é exatamente aquilo que lhe foi dado por Deus. O discípulo de Jesus é aquele que tem consciência do que significa seguir a Jesus. Em contraste, Jesus apresenta a figura do rei prudente. Veja só a imagem do rei prudente. Eu acho lindo esse exemplo. Lindo esse exemplo. Veja o que ele diz. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. O discípulo é aquele rei prudente que encontrou o rei do universo e disse: tua graça é irresistível, não dá para lutar contra ti. Não tenho forças contra ti. Não vou criar nenhum investimento, nenhum empreendimento para tentar sustentar diante de ti a minha própria vontade. Pelo contrário, vou me render diante do rei. Esse então seria um rei sábio, o rei que diante do soberano, sabendo que não dá para lutar contra ele, sabendo que não dá para vencê-lo, simplesmente diz: toma-me, já que eu não posso te vencer, me possua, sou teu, ponto final. O discípulo de Jesus, portanto, é aquele que desiste de lutar contra o Senhor. É aquele que diz que pode ter resistido, pode ter lutado, mas ele sabe que não dá para vencer a luta contra o Senhor. E que ele só vai conseguir seguir ao Senhor se ele for vencido, se ele for derrotado. Somos todos reis derrotados, derrotados pelo Rei do Universo, que quando nos encontrou, soubemos que Ele é soberano e poderoso sobre tudo e sobre todos. Por isso lançamos nossas coroas aos seus pés, rendidos aos seus pés, fomos conquistados por Ele para sermos seus seguidores. Nosso coração é dele, nossa vida é dele. Se você não puder entregar o seu coração todo diante do Rei, se você quiser continuar seguindo com coroa, você não é discípulo de Jesus. Nenhuma coroa fica nas cabeças dos discípulos de Deus. Todos aqueles que seguem a Jesus só tem uma coroa, e ela está na cabeça de Jesus, do seu Senhor. Depois de preparar tudo isso, vem o último e derradeiro golpe. E é este último derradeiro golpe que eu gostaria de desferir sobre todos nós agora. Um certo desapego. Puxa vida. Como a nossa cultura é a cultura do apego. Hoje até com animalzinho a gente se apega tanto e consegue demandar com animaizinhos não só o cuidado do seu alimento, não só a sua integridade física, mas a gente consegue pagar até psicólogo para cuidar da depressão deles. A gente se apega a eles. Deus nos fez de uma tal maneira que a gente se apega facilmente à criação. A gente se apega às coisas. E a gente consegue amar coisas. A gente é tão apegado às coisas que o nosso apego pode ser tão doido, tão doido, tão doido, que a gente pode amar mais as coisas do que pessoas. E é isso que aconteceu com Jonas. A exortação que Deus faz a Jonas no final do livro de Jonas não é outra senão essa. Jonas, você consegue se apegar a uma plantinha, mas você não consegue se apegar a estas pessoas todas que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Como é que você pode dizer que se apega a alguém que é superior à planta, superior aos homens e que é Deus? Você só presta para se apegar a plantas. Você é um profeta que só serve para amar plantas. Aqui é a raiz de toda a discussão. Sobre onde o nosso amor mora. A casa que ele habita. As coisas que ele habita. Jesus diz com muita clareza: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo.
A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1, e nós cantamos hoje parte dessa epístola, versículos 13 e 18 do capítulo 1, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Ele é o rei a quem devemos nos render e perder nele todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores das coisas que dizemos que somos senhores. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, nós vemos de forma clara Jesus dizer que todo aquele que é seu discípulo deve renunciar todas as coisas. Como é difícil renunciar tudo o que possuímos. Mas é tão estranho renunciar. E não deveria ser estranho. Não deveria ser para você e para mim uma questão tão difícil nos desapegarmos de tudo à nossa volta. As coisas que dizemos que possuímos, no final das contas, não nos pertencem. Como poderíamos renunciar o que não é nosso? Como poderíamos renunciar se tudo é dele e se dele somos apenas mordomos? O que podemos renunciar se tudo é dele? Não possuímos nada daquilo que dizemos que possuímos. Tudo, absolutamente tudo é dádiva. Tudo que temos vem dele. Tudo que temos é para ele. Essa é a grande diferença entre um cristão e um ateu. No final do dia, ao ver o pôr do sol, o ateu não tem a quem agradecer. Sua vida gira em torno de uma mentira. A mentira que o leva a acreditar que ele tem aquilo que ele diz que tem. Mas e se ele perder tudo o que ele diz que tem? O que o manteria vivo? Pense nisso. E se você perder tudo o que você acha que possui? O que será de você sem sua família e seus bens? Imagine que você não possua mais nenhum tostão. Imagine que você não tenha herança, não tenha patrimônios, não tenha imóveis. Imagine que você não tenha absolutamente nenhuma dessas coisas. Tudo o que lhe restou é tão somente Jesus e nada mais do que Jesus. Você acha que mesmo assim você conseguiria ser feliz? As respostas que dermos a essas perguntas sinalizarão se estamos seguindo a Jesus ou se estamos perdidos no meio de uma multidão cinzenta. Tudo o que nós somos e tudo o que temos está em Cristo Jesus. Tudo o que você é está nele. E só nele você vai saber quem você é e o que você realmente tem. Nossos desejos, eles revelam muito sobre o que nós realmente amamos. Afinal, nós somos, já disse alguns, né? Alguns teólogos, somos aquilo que amamos. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida, que nos custam o tempo, é justamente aquilo que nos define. Nossa verdadeira identidade, ela aguarda o desapego de todas essas coisas. Porque você só vai saber quem você é quando nenhuma coisa nesse mundo for capaz de dizer o que você é. Só saberemos o que nós realmente somos quando nada mais nesse mundo nos definir. E mesmo depois de nos desapegarmos de todas as coisas,
ainda assim haverá a última coisa. E como ela é difícil de se desapegar. Aquela que mais temos vontade de manter e mais temos dificuldade de nos desapegar. Desapegamos talvez facilmente das propriedades, do dinheiro, do conforto, até da reputação. Mas a última coisa, aquela que é mais difícil de nos desapegarmos, é o nosso eu. Como é difícil não nos prendermos mais a nós mesmos. Por isso é no autoesquecimento, no esquecimento de nós mesmos, nosso eu, que encontraremos o nosso verdadeiro eu. Quer saber quem você realmente é? Esqueça quem você é. Tim Keller, num livro muito interessante, que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se Ego Transformado. Esse é um daqueles que pode ser doado. Ele diz o seguinte: todo discípulo de Jesus deveria olhar para o seu ego e tratar o seu ego como ele trata o dedão do seu pé. Como que você trata o dedão do seu pé? Seu dedão é importante? Claro que é. As pessoas não sabem o quanto o dedão é importante. Ele pode ser essa coisa meio feia, meio esquisita que você tem aí, que você nem olha, justamente cobre, como se fosse a multidão dos seus pecados. E que às vezes até encrava. E que te faz perceber que ele não é tão interessante assim e ainda assim te faz sofrer. Mas você sabe que se você não tiver ele, você perde equilíbrio. Ele te dá equilíbrio. Mas não é porque ele é tão importante te dar equilíbrio que justificaria você ficar olhando para o seu dedo o dia todo dizendo: você está precisando de alguma coisa, dedão? Gente, meu dedo está precisando agora de um suquinho gelado. Gente, preciso de um ar-condicionado novo só para o meu pé, porque o meu dedão está sofrendo. Uma pessoa assim era uma pessoa louca, né? Você acharia uma pessoa estranha? Você acharia uma pessoa que fica o tempo todo olhando para o dedão, uma pessoa esquisita? Pois é, todas as vezes que você fica olhando para o seu eu, você é assim, uma pessoa esquisita, como uma pessoa apaixonada pelo seu dedão. Uma pessoa egocentrada, uma pessoa que só consegue olhar para si mesmo, uma pessoa que para seguir a Jesus precisa primeiro dizer: eu vou seguir a Jesus do meu jeito. É uma pessoa muito esquisita, é como uma pessoa que devora, que ama, que não consegue viver sem o seu dedo, que pensa 24 horas no seu dedão, que fica 24 horas pensando como ele pode fazer o dedão dele feliz. Assim é aquela pessoa egocentrada, tão esquisita como uma pessoa que ama enlouquecidamente o seu dedão. A última coisa a desapegarmos é sim o nosso eu. Porque ele parece nos dar equilíbrio. Se o nosso ego não estiver equilibrado, parece que tudo vai dar errado. E essa é a grande mentira. Até o teu eu precisa de Jesus para andar. Até o seu eu precisa de Jesus para ser equilibrado. Se Jesus então é o centro, se o equilíbrio da sua consciência depende de Jesus, então não faz sentido você ficar olhando para o seu dedão o tempo todo. Faz sentido você olhar para Jesus o tempo todo. E quem olha para Jesus o tempo todo e segue a Jesus o tempo todo, está longe de ser uma pessoa estranha. Como Jesus termina o seu argumento? Falando sobre a essência do discipulado. E assim a gente volta ao início de tudo. Os versículos 34 e 35. Terminam dizendo: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que essa metáfora do sal tem a ver com o custo do discipulado? Imagine você que aquele que não avalia o custo do discipulado e começa a seguir a Jesus, mas permanece no anonimato, permanece ali no meio das multidões, sem compromisso público com Jesus, sem compromisso público com o seu ensino. Não é você concordar com o que o Evangelho diz, não é você aceitar o que o Evangelho diz, é você publicamente se render ao Evangelho de Cristo Jesus,
publicamente expressar o seu pensamento sobre a sua fé como o pensamento de Jesus. Ou seja, aquele que não avalia o custo de discipulado e começa a seguir a Jesus, mas permanece longe de afirmar publicamente a sua fé, na verdade não é um autêntico discípulo de Jesus. Ele segue a Jesus, mas é como uma multidão que não é discípulo de Jesus. E aí, a multidão é como o sal, sem a sua essência. É o sal que perdeu a sua qualidade de sal, aquilo que o caracteriza como sal. Porque a multidão que segue a Jesus, mas não é um autêntico discípulo de Jesus, é como um sal que perdeu aquilo pelo qual o sal é o que é. A essência do sal é o que torna o sal tanto como tempero, como conservante para os alimentos. Graças ao sal, a gente sabe que uma carne pode ser conservada ou que uma carne pode ser saboreada de uma maneira bastante agradável. Mas como isso pode acontecer se o sal perder a sua essência? Quando ele perde a sua essência, ele simplesmente se torna inútil. Discípulos que deixam de seguir a Jesus podem parecer discípulos de Jesus, como o sal, que parece sal, mas já não tem mais a sua essência. Eles falam como crente, eles falam como discípulos, mas eles não salgam e nem conservam, porque seguem a Jesus do seu jeito. Como consequência, a multidão reproduz multidão. A multidão reproduz seguidores individuais, seguidores desse cristianismo anônimo, desse cristianismo não público. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus e não um Cristo fabricado pelo seu ego. A advertência de Jesus de que aquele que for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, aquele que for incapaz de sofrer por causa de Jesus e seu ensino, e incapaz de desvincular-se de tudo o que prende neste mundo, jamais poderá ser seu discípulo. A negligência com relação ao custo deste discipulado não vai eximir os cristãos das implicações decorrentes da falta de compromisso com Cristo e sua pregação. No final, o sal que perdeu sua essência deverá ser jogado fora porque é inútil. O cristianismo genérico, a pregação de um Cristo fabricado pelo ego, também tem o seu custo. Diga-se, baixo custo. Esse evangelho de baixo custo, essa igreja de baixo custo, essa piedade de baixo custo, igrejas genéricas, não salvam, nem podem levar à salvação, porque não tem Cristo no centro e não seguem a Cristo. É verdade que elas são agradáveis ao espírito de época, porque todo mundo é bonzinho, no final todo mundo vai ser feliz, vai todo mundo para o céu. Ninguém gosta de saber que vai ter aqueles que não vão para o céu. O problema é que o cristianismo de baixo custo produz também igrejas de baixo custo. E uma igreja de baixo custo, baseada na máxima satisfação da clientela, também tem consequências para a vida. Ela nos torna mais parecidos com um Cristo de baixo custo. Um falso Cristo que não poderia produzir outra coisa senão um falso cristão, um falso discípulo. O falso evangelho, no fim das contas, não produz o verdadeiro discípulo de Jesus, mas o discípulo de um falso Cristo, portanto, um falso discípulo. Por isso, mais do que nunca,
a gente precisa abrir mão desse falso evangelho e conhecer o verdadeiro Cristo que esse evangelho anuncia. E aí vem a pergunta e com ela eu encerro. Como conhecer o verdadeiro Cristo, se Ele não está mais entre nós? Pela imitação. E ela começou com os apóstolos de Jesus, com os discípulos de Jesus, que como Paulo disseram, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não para que vocês sejam seguidores de Paulo, mas para que vocês sejam seguidores de Cristo. E todas as vezes que o discípulo de Cristo Jesus imita aquele que imitou a Cristo, ele vai atravessar os séculos, representando em todas as eras a imagem do Cristo verdadeiro. E só o Cristo verdadeiro salva, porque só a pregação verdadeira o Espírito Santo usa para testemunhar no coração das pessoas a salvação de Deus e, portanto, levar crentes agora, por causa do testemunho do Espírito Santo, ao arrependimento e à fé. Sem a obra necessária do Espírito Santo no coração dos homens, ninguém pode ver a Deus, ninguém pode conhecer a Deus. Por isso, seguir a Jesus é, antes de tudo, seguir alguém que segue a Jesus. Em outras palavras, para a gente ajudar pessoas a seguirem a Jesus, a gente precisa seguir a Jesus. Mas como a gente segue a Jesus? Porque alguém nos ajudou e alguém nos ajuda a seguir a Jesus. Ninguém na igreja está autorizado a só discipular. Porque aquele que discipula sempre vai pressupor ser discipulado por alguém. A minha pergunta não é se você tem discipulado. A minha pergunta é quem te discipula. A igreja local é a fonte de discipulado, meus irmãos. Todas as vezes que você encontra no membro da sua igreja e diz a ele, eu quero ouvir o evangelho, e você é um cristão, eu sei que você é um cristão maduro, fala do evangelho para mim. Meus irmãos, a nossa vida ganha outra realidade. Discipulado não é marcar encontros para a gente discutir sobre time de futebol, para a gente falar sobre coisas afins. Isso a gente pode fazer de outra forma. Mas quando o povo de Deus se reúne para discutir sobre o Evangelho, esse povo é moldado pelo Evangelho. Sabe uma das coisas que eu mais tenho aprendido nos últimos dias? Coisa interessante para quem dá aula, para quem ensina. Quando você tem uma palestra, quando você dá uma aula mais de uma vez, ela está tão cravada na sua cabeça, que quando você começa a falar, você desliga, ela sai facilmente. Quem aqui dá aula? Ensina. Tem essa experiência? Aquela aula que você sabe dar. Você controla o tempo, você sabe tudo, não é algo desconhecido. Você pergunta para um crente o que é o Evangelho, e ele diz, o Evangelho é amor. O amor é o Evangelho. Mas o amor é o Evangelho, que o Evangelho é o amor. E tudo é amor. Mas como assim? Você crê que o Evangelho é uma boa notícia? Creio. Que boa notícia? Aí ele diz, boa notícia, Jesus morreu para me salvar. Salvar do quê? Dos meus pecados. E como é que você teve consciência dos seus pecados? Porque um dia você leu a Bíblia meramente? Não, pastor, porque o Espírito Santo curou a minha cegueira, e eu vi o que antes eu não podia ver, e arrependi dos meus pecados, e professei a minha fé em Jesus Cristo, eu creio nele. Quem é Jesus para você? Não, como assim, pastor? Quem é Jesus, verdade? Não, eu creio que Jesus é Deus. Que Deus? O Criador dos céus e da terra, o mediador de toda a criação. Aí você vai perguntando, não é que o sujeito sabe o Evangelho? Ele sabe. Eu não estou falando aqui com cristãos ignorantes do Evangelho. Eles sabem o que é Evangelho. Mas eles não falam mais. E a prova disso é que se você pergunta, eles sabem. Mas eles não falam mais. E por isso, na hora de dizer o Evangelho não sai com toda aquela fluidez, como se fosse uma matéria já tão intimamente trabalhada.
Talvez isso explique por que você não tem tornado o Evangelho explícito no seu trabalho. Por que você não tem tornado o Evangelho explícito para os seus amigos. Por que você não tem explicitado o Evangelho em todos os contextos em que você poderia explicitar. Porque talvez você entenda o Evangelho, mas descobriu que depois de tanto tempo sem falar dele, você não sabe nem por onde começar. Talvez o melhor começo seja aqui, na própria igreja, convidando o seu irmão para conversar sobre o Evangelho. Vou te dar uma dica. Pelo menos 3 horas, 3 vezes ao dia você vai comer, não vai? Ou vocês ficam como é que se fala? Em jejum intermitente? Não. Os irmãos aqui mais avantajados, eu sei que não é possível ter toda essa protuberância se não fosse, obviamente, né, pela parada, o pit stop que a gente faz durante o dia. Então você para tomar um café, você para para almoçar, e no mínimo você para ali no final da tarde para tomar um café da tarde. Tá certo? Por que não marcar com o irmão da tua igreja para tomar um café só para falar sobre o Evangelho? A gente não vai falar em nada. A gente vai falar sobre o Evangelho. Por que não almoçar com o irmão da igreja? Um irmão que você nunca conversou na vida. Deixa eu conversar com esse irmão sobre o Evangelho. Eu quero falar com ele sobre o Evangelho. Eu quero compreender o Evangelho, como ele vê o Evangelho. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte: lamento que os animais não tenham escrito livros. Como seria interessante ver o mundo pelas lentes, ou pela visão de mundo de uma abelha, de um cão. Ele dizia o seguinte: infeliz é o homem que enxerga o mundo só com seus olhos. Um homem precisa enxergar o mundo com outros olhos, e para isso ele precisa tomar emprestado os olhos dos outros. Talvez você precise de outros olhos para enxergar o mesmo e o verdadeiro Evangelho. E talvez os seus irmãos tenham olhos suficientes para te ajudar a enxergar outras coisas tão profundas que estão presentes ali, no mesmo Evangelho que nós confiamos nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a seguirmos a Jesus e ajudarmos pessoas a seguirem Ele. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, lemos Tua Palavra, cantamos hoje a Tua Palavra, pensamos a Tua Palavra e agora queremos terminar orando a Tua Palavra, pedindo que o Senhor nos ajude a amar-te segundo o amor que o Senhor quer que tenhamos, a sofrer, não o sofrimento que queremos, mas aquele que é preparado contra a nossa escolha, o sofrimento segundo o Teu ensino e o Teu ser. Que o Senhor nos ajude a nos desapegarmos de tudo que existe no mundo, sabendo que tudo é Teu, e que por isso, tenhamos ou não tenhamos as coisas deste mundo, tudo o que precisávamos, nós já temos, que é o Senhor. Nos ajude, Senhor, a seguir a Ti, sabendo que só dá para seguir ao Senhor se nós encontrarmos seguidores do Senhor que nos ajudam a Te seguir. Nos ajude, Senhor, a Te seguindo, a ajudar outros irmãos a Te seguirem. Mas que a Tua igreja possa seguir apenas a Jesus. E o Senhor nos deu a fonte mais confiável do rosto, do jeito, do ser, da maneira de agir de Jesus, que é a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.